7 princípios bíblicos para a prosperidade que ninguém te ensinou. Oração financeira. A Bíblia não é um livro comum. Ela é o manual da vida, a voz eterna de Deus ensinando o homem a viver com sabedoria, propósito e prosperidade. Mas muitos a leem superficialmente, buscando promessas, e esquecem que a Bíblia é também um mapa espiritual da abundância divina. O mesmo Deus que criou o céu e a terra é o Deus que te dá ideias, estratégias e oportunidades. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar verdades que poucos aplicam, mas que transformam vidas. Durante séculos, a religiosidade escondeu o verdadeiro significado da prosperidade bíblica. Ser próspero não é viver em luxo, é viver em plenitude e equilíbrio. É ter o suficiente para você e o bastante para abençoar outros. A verdadeira riqueza não é o acúmulo, é o propósito. Prosperidade é quando tudo o que você toca tem o selo da presença de Deus. Por isso, se você está ouvindo esta oração, saiba, não é coincidência. É um chamado divino para alinhar sua vida financeira à vontade do Criador. O céu quer restaurar o que o medo, a dúvida e a culpa te roubaram. Deus quer te mostrar que prosperar é servir. Ele quer te ensinar a administrar com sabedoria o que você já tem, para te confiar o que ainda está por vir. Salmo 23 diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Nada significa nada, nem paz, nem sustento, nem direção. Quando o Senhor é seu pastor, a falta perde o poder, a presença dele supre o que o dinheiro não pode comprar. Então feche os olhos e declare: Senhor, eu abro meu coração para a tua voz. Quero aprender o que o teu Espírito tem a me ensinar. Que a tua sabedoria me conduza a uma vida de abundância e fidelidade. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai descobrir 5 princípios bíblicos que podem mudar a maneira como você enxerga o dinheiro, o trabalho e a fé. 5 chaves espirituais que abrirão portas onde antes havia muros. Este é o tempo da restauração financeira e espiritual. E tudo começa com uma decisão: colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro princípio: reconheça Deus como sua fonte. Deuteronômio 8:18 revela um segredo que muitos ignoram. Lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem te dá a capacidade de produzir riqueza. A prosperidade começa quando você entende quem é a fonte. O trabalho é o canal, mas a origem é divina. O salário, o cliente, o contrato, tudo são meios. Mas Deus é a fonte primária de toda a provisão. Quando o homem confia apenas na força do braço, vive cansado. Quando confia no sistema, vive frustrado. Mas quando confia em Deus, encontra descanso mesmo em tempos difíceis, porque sabe que a provisão do céu nunca seca. Talvez você esteja vivendo um tempo em que as portas parecem fechadas, mas Deus está dizendo: não olhe para o deserto, olhe para a fonte. Enquanto o mundo depende de circunstâncias, você depende de promessas. Ore com fé: Senhor, eu reconheço que tudo vem de Ti. Cada respiração, cada oportunidade e cada ideia. Tu és o meu provedor. Ensina-me a confiar mais no invisível do que no visível. A confiança em Deus muda o ambiente espiritual. Quando você declara que Ele é sua fonte, o medo da falta perde autoridade, porque agora você está conectado à abundância eterna. Prosperar é andar de mãos dadas com o Criador. É trabalhar sim, mas trabalhar com propósito, sabendo que a colheita vem do alto. Deus abençoa quem planta com fé, quem semeia com gratidão e quem reconhece que sem Ele nada acontece. A verdadeira independência financeira começa na dependência espiritual. E quem entende isso nunca mais vive dominado pelo medo da escassez, porque sabe que o céu nunca entra em crise. Segundo princípio: seja fiel no pouco. Lucas 16:10
revela um dos princípios mais profundos da prosperidade divina. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Antes que Deus te confie o muito, Ele observa como você cuida do pouco. A fidelidade é o teste secreto do reino. Ela revela o coração, separa os que pedem dos que estão prontos e mede o quanto você pode ser confiado. Deus não abençoa apenas por oração. Ele abençoa pela postura. Ser fiel no pouco é mais do que perseverar. É viver com honra mesmo quando ninguém está vendo. É cuidar do que tem hoje com o mesmo zelo que teria se já estivesse vivendo o sonho de amanhã. A fidelidade é o alicerce da prosperidade. Porque Deus não multiplica desorganização, nem recompensa negligência. Ele multiplica responsabilidade, constância e gratidão. Muitos pedem abundância, mas ainda não cuidam bem do que têm. Querem novas oportunidades, mas desperdiçam as que receberam. Querem o muito, mas ainda tratam o pouco com descuido. E Deus, como Pai sábio, não libera o próximo nível até que o filho demonstre maturidade no atual. O pouco é o treinamento do muito, é o campo onde a fé é provada e o caráter é lapidado. Ser fiel no pouco é pagar o que deve, mesmo sem ser cobrado. É cumprir promessas, mesmo quando ninguém se lembra delas. É entregar o melhor, mesmo sem reconhecimento. Porque a fidelidade verdadeira não depende de aplausos, depende de propósito. Em Mateus 25, na parábola dos talentos, Jesus revela que o servo que foi fiel no pouco recebeu muito mais do que pediu. Ele ouviu as palavras que todo coração deseja ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Essa é a voz do céu recompensando não a grandeza das conquistas, mas a constância da fidelidade. Ore comigo agora. Senhor, ensina-me a ser fiel nas pequenas coisas, que eu valorize cada bênção que o Senhor já me confiou, que eu administre com sabedoria, sem murmuração e com gratidão, que a minha fidelidade hoje prepare o terreno para o teu favor amanhã. A fidelidade é invisível aos olhos humanos, mas é clara aos olhos de Deus. Ele observa detalhes. A forma como você fala, o modo como trata os outros, o cuidado que tem com o que recebe. E é nesse segredo que ele mede o tamanho da tua capacidade de prosperar. A fidelidade no pouco é o que transforma o comum em extraordinário. Quando você cuida bem do que é pequeno, Deus coloca a sua mão sobre o que é grande. E quando Ele coloca a mão, tudo floresce. A fidelidade também é uma forma de gratidão, porque quem é grato pelo que tem hoje, mostra ao céu que está pronto para receber o amanhã. O ingrato perde o foco, o fiel cresce em silêncio, e é no silêncio da constância que Deus trabalha. Ser fiel no pouco é continuar honrando mesmo quando é difícil. É permanecer íntegro quando o mundo te convida ao atalho. É não negociar princípios por pressa, nem trocar a fé por conveniência. A fidelidade é o selo dos escolhidos. E quem a pratica vive sob o olhar de Deus. Um olhar que recompensa, protege e exalta. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será cumulado de bênçãos. Note, não apenas abençoado, mas cumulado, sobrecarregado de favor. A fidelidade é o ímã do favor divino. Ela atrai oportunidades, conexões e portas que o esforço humano jamais abriria. Declare com fé: Senhor, mesmo que o pouco pareça pequeno aos olhos do mundo, eu o tratarei como grande diante de ti, porque sei que é nesse pouco que o Senhor mede a minha capacidade para o muito. A fidelidade é o idioma do reino, e quem aprende a falar esse idioma experimenta milagres diários, porque cada ato de fidelidade é uma semente invisível sendo plantada no solo da eternidade. E no tempo certo, nem antes, nem depois, Deus fará essa semente florescer em abundância. Então continue firme, cuide bem do que tem.
Agradeça pelo que já foi entregue, trabalhe com amor, sirva com alegria, mantenha a integridade, porque o muito já está a caminho. E quando ele chegar, o céu testificará: este é o meu servo fiel, eu o confiei pouco e ele me honrou. Agora lhe darei o muito. Ser fiel no pouco é a ponte entre o presente que você vive e o futuro que Deus preparou. E quem atravessa essa ponte com fé, chega ao outro lado carregando não apenas prosperidade, mas autoridade espiritual, propósito e plenitude. Terceiro princípio: honre a Deus com seus recursos. Provérbios 3:9 nos ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse versículo é uma chave espiritual de prosperidade. Honrar a Deus com os recursos não é apenas um ato religioso, é uma declaração de fé. É reconhecer que tudo o que temos, o salário, o tempo, o talento, as oportunidades, vem dele. Quando colocamos Deus em primeiro lugar nas finanças, estamos dizendo: Senhor, eu confio mais em Ti do que no dinheiro. Honrar é diferente de doar. Doar é transferir. Honrar é reconhecer. Quando você honra, você não está entregando por obrigação. Está declarando com o coração: nada me pertence, tudo é teu, Senhor. E o céu responde à honra com multiplicação. A honra é a linguagem do reino. Ela abre portas invisíveis, destrava bênçãos e atrai favor. Quem honra o que vem de Deus nunca vive de migalhas, porque o céu nunca deixa faltar ao coração grato. A Bíblia mostra isso repetidamente. Abel foi aceito porque honrou com o melhor. Abraão prosperou porque entregou com fé. A viúva de Sarepta recebeu o milagre porque deu o que tinha, confiando na palavra. Cada vez que alguém honra a Deus, o sobrenatural acontece. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando o homem retém o que deveria consagrar, ele fecha o fluxo da provisão. A falta de honra bloqueia a abundância, não porque Deus castigue, mas porque a honra é o canal por onde ele faz fluir o favor. Malaquias 3:10 reforça esse princípio com clareza. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Veja que Deus não apenas promete, ele desafia: ponha-me à prova. É a única vez em toda a Escritura em que ele convida o homem a testá-lo. Isso porque a honra revela o coração. E quando o coração é generoso, o céu se manifesta. Ser fiel nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, não é sobre números, é sobre confiança. Não é sobre quanto você entrega, mas como você entrega. Se há fé, há poder. Se há gratidão, há multiplicação. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele deseja o seu coração. E o seu coração está onde você coloca a sua confiança. Ore comigo agora. Senhor, tudo o que tenho veio de Ti. As minhas mãos trabalham, mas é a Tua bênção que multiplica. Eu consagro a Ti minhas finanças, meus dons, meus resultados. Que tudo o que eu possuir seja instrumento para abençoar outras vidas. Honrar a Deus com os recursos é também cuidar do que Ele te deu. É administrar bem, não desperdiçar, planejar com sabedoria. A honra não está só na entrega, mas também na gestão. Deus se agrada quando vê fidelidade, prudência e propósito em cada decisão financeira. Quando você entrega o que é dele, o que sobra é abençoado. É como a semente que, ao ser plantada, morre na terra para dar frutos. O que sai da sua mão nunca sai da sua vida, apenas muda de forma e se multiplica. O que é entregue em honra volta em abundância. Porque a honra gera colheita. A prosperidade bíblica não nasce do acúmulo, mas do reconhecimento. Deus não abençoa a avareza, Ele abençoa a confiança. E cada vez que você honra o reino, você prova que o seu coração pertence ao rei. Lembre-se, o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor.
Quando o dinheiro governa, há medo. Quando Deus governa, há paz. Honrar é colocar as finanças debaixo do senhorio de Cristo. E quando Ele está no controle, o caos se transforma em ordem e a escassez se transforma em abundância. Declare com fé: Senhor, o que tenho é teu. O que eu dou é gratidão. O que eu guardo é responsabilidade. E o que eu recebo é bênção multiplicada. Quando o coração entende esse princípio, a prosperidade deixa de ser esforço e se torna consequência, porque o céu se move na frequência da honra. E quem vive para honrar a Deus nunca mais vive limitado pelo medo da falta, vive guiado pela confiança na fonte inesgotável. Quarto princípio: trabalhe com excelência e propósito. O trabalho é um dom de Deus. Desde o princípio, o Criador colocou o homem no jardim para cultivar e multiplicar. O trabalho não foi criado como castigo, mas como expressão da imagem divina em nós. Cada vez que você produz, cria, ensina ou serve alguém, você reflete o próprio Deus. O Deus que trabalha, o Deus que constrói, o Deus que sustenta o universo. Mas o mundo moderno distorceu esse conceito. Transformou o trabalho em peso, em corrida sem fim, em busca de status e sobrevivência. E por isso muitos vivem cansados, frustrados e sem propósito, acreditando que prosperar é apenas acumular. A verdade é que trabalhar sem propósito é viver sem direção. A prosperidade começa quando você entende para quem está fazendo o que faz. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Este versículo é uma chave poderosa. Ele muda completamente a forma de enxergar o trabalho. Não importa se você é empresário, funcionário, estudante, dona de casa ou autônomo. Quando o seu trabalho é oferecido a Deus, ele se torna um altar de adoração. E todo altar atrai a presença. Fazer de todo o coração significa colocar amor, zelo e excelência em cada detalhe. Significa entregar o melhor, mesmo quando ninguém está olhando. O cristão que trabalha com excelência não busca reconhecimento, busca agradar a Deus. E é por isso que a prosperidade o persegue, porque o céu honra quem honra o trabalho. A excelência não é perfeição, é compromisso. É fazer o melhor possível com os recursos que você tem hoje, confiando que Deus aumentará amanhã. A Bíblia diz em Provérbios 22:29, viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Diligência é esforço constante com propósito. É levantar todos os dias com a certeza de que o que se faz com amor nunca é em vão. Deus usa o trabalho como caminho de provisão e também como instrumento de santificação. Enquanto você trabalha, Ele te ensina disciplina, paciência, fidelidade e sabedoria. Há uma unção especial sobre quem serve com alegria. Quando você trabalha de forma correta, sem murmurar, com espírito de gratidão, o favor de Deus se manifesta nos resultados. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, ideias novas surgem e o que era pequeno começa a crescer. A presença de Deus transforma rotina em missão e esforço em colheita. Ore comigo agora. Senhor, abençoa o meu trabalho. Que cada tarefa que eu realizar seja reflexo da Tua presença. Dá-me sabedoria para administrar o meu tempo e discernimento para tomar decisões. Que eu trabalhe com integridade, sem inveja, sem vaidade e com alegria no coração. Que tudo o que eu fizer glorifique o Teu nome. Deus é especialista em multiplicar o esforço daqueles que o colocam no centro. Ele pega o simples e o transforma em extraordinário. Lembra-se de Pedro? Depois de pescar a noite toda sem sucesso, Jesus mandou que lançasse as redes novamente e houve uma pesca milagrosa. O mesmo trabalho, o mesmo mar, o mesmo barco. Mas agora, com a presença de Cristo.
Isso é o que acontece quando você trabalha debaixo da unção. As mesmas mãos, os mesmos recursos, mas resultados sobrenaturais. A prosperidade não vem de trabalhar mais, mas de trabalhar com propósito. Não é o número de horas, é a direção. Quando o Espírito Santo guia o seu esforço, o pouco se torna muito. Ele te dá criatividade, estratégias e discernimento que ninguém mais tem, porque Ele é o verdadeiro gerente dos teus dons. Trabalhar com excelência é semear no presente para colher no futuro. E cada atitude justa, cada tarefa feita com amor é uma semente que o céu rega com favor. Mesmo que ninguém veja, Deus vê. E no tempo certo, Ele exalta o fiel e prospera aquele que serve de coração. Por isso, não trabalhe por medo da falta. Trabalhe por amor ao propósito. Não sirva por obrigação, sirva com alegria, porque quem trabalha para Deus jamais trabalha em vão. E quando o seu trabalho se torna um altar, a prosperidade deixa de ser sonho distante e passa a ser colheita certa. Senhor, faz do meu trabalho uma extensão do teu reino. Que cada resultado glorifique o teu nome e que a tua presença permaneça em tudo o que eu fizer. A excelência é a semente e o propósito é a raiz. Juntos, eles geram uma colheita que o mundo chama de sucesso, mas Deus chama de bênção. Quinto princípio: generosidade e contentamento. A generosidade é uma das leis mais poderosas do reino de Deus. Ela abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. Ser generoso não é doar o que sobra, é entender que tudo o que temos veio de Deus e que somos apenas administradores do que Ele nos confiou. Quando você entrega, você imita o coração do próprio Pai, porque Deus é generoso por natureza. 2 Coríntios 9:6 diz: quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia com generosidade, colherá generosamente. Essa verdade espiritual é imutável. Dar ativa a colheita. A bênção não vem de quanto você retém, mas do quanto você planta. Muitos esperam prosperar primeiro para depois serem generosos, mas a Bíblia mostra que é a generosidade que inicia o ciclo da prosperidade. Quando você dá, não perde, liberta. Liberta-se da avareza, do medo da falta, do apego material e da ilusão de controle. Cada semente ofertada com fé é uma declaração espiritual dizendo: o dinheiro não é meu Deus, Deus é o meu provedor. A generosidade tem o poder de quebrar maldições financeiras. Ela muda atmosferas. Ela multiplica o pouco e transforma necessidades em testemunhos. Jesus multiplicou pães e peixes a partir de uma entrega. A viúva de Sarepta recebeu milagre quando compartilhou o que tinha de último. A generosidade sempre antecede o milagre. Mas há um outro lado dessa moeda espiritual: o contentamento. O contentamento é a arte de ser feliz com o que se tem, enquanto se trabalha com fé pelo que ainda virá. Filipenses 4:11 diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O contentamento protege o coração contra a ganância. Ele te ensina que prosperidade não é ter tudo, é não depender de nada além de Deus. O inimigo quer te convencer de que você precisa de mais para ser feliz, mas o Espírito Santo te lembra que a presença de Deus já é suficiente. A prosperidade verdadeira é viver com paz, equilíbrio e generosidade. É ter o coração leve, sabendo que o que entra é bênção e o que sai é semente. Ser generoso e contente ao mesmo tempo é o segredo dos que vivem livres, porque quem é generoso nunca teme perder e quem é contente nunca sente falta. Ore comigo agora. Senhor, ensina-me a viver com um coração generoso e satisfeito, que eu nunca retenha por medo, nem desperdice por orgulho, que o meu dinheiro seja um instrumento do teu reino e que a minha vida seja exemplo de confiança e gratidão. A generosidade é o termômetro da fé.
Ela revela o quanto você confia que Deus suprirá amanhã o que você entrega hoje. E o contentamento é o sinal da maturidade espiritual. Mostra que você já entendeu o propósito da riqueza. Deus não quer que você ame o dinheiro. Ele quer que o dinheiro sirva ao propósito dele através de você. Em Malaquias 3:10, o Senhor diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. É a única vez que Deus convida o homem a colocá-lo à prova. Ele promete bênçãos sem medida para quem pratica a fidelidade e a generosidade. Essa promessa ainda é real. Ela não é simbólica, é espiritual e prática. Quando você se torna canal da bênção, o fluxo de provisão nunca para. A generosidade é a semente, o contentamento é o solo fértil, e juntos eles produzem uma colheita de paz, prosperidade e abundância. Declare com fé: sou generoso porque confio, sou contente porque creio, e porque vivo com o coração grato, o céu jamais deixará de me suprir. Viver de forma generosa é viver de forma livre, e viver contente é viver em paz. Esses dois princípios, dar e agradecer, são os pilares de uma vida próspera e espiritual. Porque a abundância que vem de Deus não é apenas financeira, é emocional, é mental, é eterna. Quem aprende a dar, a servir e a agradecer, experimenta o tipo de prosperidade que o mundo não entende, mas que o céu reconhece como bênção verdadeira. Sexto princípio: a renovação da mente e a mentalidade da prosperidade. Provérbios 23:7 declara: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Este versículo revela um princípio profundo. A prosperidade começa na mente. Antes de se manifestar no exterior, ela precisa nascer no interior. Muitos oram por mudança financeira, mas continuam presos aos mesmos pensamentos de escassez, medo e limitação. E o que o homem acredita determina o que ele vive. A Bíblia ensina que a mente é o campo de batalha entre fé e dúvida. É ali que o inimigo tenta plantar mentiras. Você nunca vai sair das dívidas. Você não merece prosperar. Dinheiro é coisa de gente gananciosa. Esses pensamentos, repetidos por anos, criam fortalezas espirituais. Mas hoje, o Espírito Santo quer quebrar essas correntes e renovar sua mentalidade. Romanos 12:2 nos orienta: transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, inclusive nas suas finanças. Mas para vivê-la, é preciso pensar de forma alinhada ao céu. A fé muda o ambiente espiritual, mas é a mente renovada que sustenta a mudança. A mentalidade de escassez acredita que o dinheiro é inimigo. A mentalidade de prosperidade entende que o dinheiro é ferramenta. A escassez diz: nunca vai dar certo. A fé responde: Deus é o meu provedor. A escassez vê falta. A fé vê semente. A escassez reclama. A fé agradece. E o céu só abençoa corações gratos. Renovar a mente é substituir o medo pela confiança. É trocar a ansiedade pela certeza da provisão. É dizer: eu posso prosperar sem perder minha fé. Posso crescer sem me corromper. Posso ser abençoado e ainda depender totalmente de Deus. Cada pensamento molda o seu destino. Por isso, declare diariamente a palavra sobre sua vida. Declare que você tem a mente de Cristo. Declare que você é sábio para administrar, disciplinado para planejar e generoso para compartilhar. Filipenses 4:8 nos ensina: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensar certo é semear certo. E quem semeia pensamentos de fé, colhe resultados de prosperidade. Ore comigo agora. Senhor, renova a minha mente.
Que eu não viva dominado por pensamentos de escassez, mas guiado por tua abundância. Que eu veja oportunidades onde outros veem falta. Que eu fale palavras de fé e pense pensamentos de vitória. A prosperidade não é apenas um destino, é um estado de consciência. Quando a sua mente é transformada, o seu ambiente muda, suas decisões mudam, suas palavras mudam. E Deus começa a alinhar o que está ao seu redor com o que está dentro de você. O inimigo tenta te limitar, mas Deus te chama para expandir. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para administrar. Você não é escravo da falta, é herdeiro da promessa. O Espírito Santo quer te ensinar a viver com mentalidade de reino, uma mente que não teme, não recua e não duvida. Renovar a mente é limpar o solo do coração, é remover as ervas daninhas do medo, da comparação e da incredulidade. E quando o solo está limpo, a semente da prosperidade floresce naturalmente. A prosperidade bíblica não é arrogância, é consciência. É entender que tudo pertence a Deus e que Ele confia recursos àqueles que pensam como Ele. Por isso, quem pensa como filho, vive como herdeiro. E quem renova a mente, transforma o mundo ao redor. Declare com fé: Senhor, transforma minha mente. Eu não nasci para a escassez, mas para a abundância. A partir de hoje, eu penso como o céu pensa e ajo como o teu filho amado. Quando você muda a mente, muda o destino. A pobreza perde poder e a fé se torna ação, porque a verdadeira prosperidade não começa no bolso, começa na mente e floresce no coração. 7. No princípio. O tempo de Deus e a paciência na prosperidade. A prosperidade verdadeira não acontece de um dia para o outro. Ela é uma construção espiritual, feita de fé, fidelidade e paciência. Vivemos em um mundo que exige resultados rápidos, respostas instantâneas e recompensas imediatas. Mas o reino de Deus não segue o ritmo da pressa. Ele segue o ritmo do propósito. E o propósito de Deus nunca se atrasa, mas também nunca se apressa. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse é um dos segredos mais profundos da prosperidade: respeitar o tempo do processo. Entre a semente e a colheita existe um intervalo sagrado. O tempo em que Deus trabalha no invisível, preparando o terreno, moldando o caráter e alinhando as circunstâncias. Enquanto você ora por prosperidade, Deus está te preparando para sustentá-la. Muitos desistem antes da colheita porque não suportam o silêncio de Deus. Mas o silêncio não é ausência, é construção. Quando Deus fica em silêncio, Ele está trabalhando de um modo que você ainda não pode ver. A fé madura não depende de sinais. Ela descansa na certeza da promessa. Hebreus 6:12 diz: sejam imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A fé inicia o milagre, mas a paciência o sustenta. A impaciência é inimiga da prosperidade, porque leva à ansiedade, à comparação e à dúvida. Mas quem espera com fé, cresce em sabedoria. Deus nunca se esquece de uma semente plantada. Ele apenas escolhe o tempo perfeito para fazê-la florescer. Talvez hoje você esteja em uma fase de plantio, orando, se esforçando, sendo fiel, mas ainda sem ver resultados. Não desanime. Deus está testando a sua perseverança. Porque a prosperidade de Deus não é apenas sobre ter, é sobre se tornar alguém capaz de sustentar o que vem. Antes de te entregar abundância, Ele te ensina a lidar com o pouco. Antes de te elevar, Ele te ensina a permanecer humilde. Antes de abrir portas, Ele fortalece teus alicerces. Ore comigo agora. Senhor, ensina-me a esperar o teu tempo, que eu não me apresse diante do teu propósito, nem desanime nas demoras da vida. Dá-me paciência para confiar e fé para continuar. Eu sei que o teu tempo é perfeito e que a tua vontade é boa. A espera é o terreno onde floresce a confiança.
O tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. Às vezes, o que você chama de demora, Deus chama de preparação. Ele está moldando o seu coração para receber a bênção sem que ela te destrua. Porque prosperidade sem sabedoria se transforma em fardo, mas prosperidade com maturidade se transforma em legado. Romanos 8:28 garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui as portas que se fecharam, os planos que não deram certo e até os atrasos que frustraram você. Tudo isso faz parte do processo que te prepara para viver o que Deus planejou. Lembre-se, Abraão esperou 25 anos pela promessa. José passou 13 anos preso antes de governar o Egito. Davi foi ungido rei e esperou anos até sentar no trono. A espera faz parte da unção, e a unção não é um prêmio, é um preparo. Declare com fé: Senhor, eu confio no teu tempo. Não quero o rápido, quero o certo. Não quero o agora, quero o eterno. A prosperidade que vem de Deus não chega antes nem depois. Chega quando o coração está pronto. E quando ela chega, traz paz, propósito e plenitude. Por isso espere o tempo certo. E quando ele chegar, você entenderá que cada demora era, na verdade, um ato de amor. Agora é o momento de silêncio interior. O momento em que o coração fala mais alto do que as circunstâncias. Respire fundo. Feche os olhos por um instante e permita que a presença de Deus envolva este ambiente, porque onde há fé, o impossível começa a se mover. Senhor, neste instante nós nos colocamos diante da Tua presença santa. Tu és o Deus da provisão, o Deus da abundância, o Deus que transforma o deserto em jardim e o pouco em muito. Hoje, te pedimos que venhas quebrar toda maldição financeira, toda herança de escassez, toda palavra contrária lançada sobre a vida deste filho e desta filha. Que cada corrente invisível que prende os recursos seja destruída agora em nome de Jesus. Pai, toca nesta mente cansada e neste coração ansioso. Remove o medo da falta, o desespero da dívida e a vergonha do fracasso. Tua palavra diz em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E é nessa promessa que nos firmamos hoje. Tu és suficiente, tu és a fonte inesgotável. Deus, ensina-nos a prosperar com propósito. Dá-nos sabedoria para administrar o que temos, discernimento para investir e generosidade para compartilhar. Que a prosperidade não seja apenas números, mas presença. Que a abundância não seja apenas bens, mas gratidão. Que o sucesso não seja apenas conquista, mas testemunho. Pai, eu oro agora por libertação. Liberta, Senhor, toda pessoa que vive sob o peso da escassez mental e emocional. Liberta quem acredita que não é digno de prosperar. Liberta quem foi ferido por perdas, traído em negócios, enganado em promessas. Restaura, Senhor, a esperança de quem já tentou e fracassou. Que o Espírito Santo traga à memória que o fracasso não é o fim, é o solo fértil onde nascem os maiores milagres. Dissipa agora toda a atmosfera de desânimo e derrota. Apaga palavras negativas lançadas sobre esta vida. Você não vai conseguir. Você nunca vai vencer. Essas palavras não vêm de ti, Pai. A tua voz diz: tudo posso naquele que me fortalece. E é nessa voz que escolhemos crer. Senhor, que tua unção desça sobre cada área financeira representada aqui. Contas, empresas, ideias, contratos, projetos, sonhos. Sopra sobre eles o teu fôlego criador. Transforma portas fechadas em oportunidades inesperadas. Abre caminhos onde o mundo diz que é impossível. Multiplica o que está nas mãos deste filho fiel, assim como multiplicaste os pães e os peixes nas mãos de Jesus. Pai, que a prosperidade não seja um peso, mas um propósito. Que quem prospera, prospere para abençoar. Que quem é exaltado, exalte o teu nome.
e que toda vitória financeira venha acompanhada de humildade, sabedoria e discernimento, porque o ouro e a prata pertencem a Ti, Senhor, e tudo o que temos é Teu. Ore comigo agora em voz baixa, repetindo com fé: Senhor, eu consagro a Ti minha vida financeira, que o meu trabalho prospere, que as portas se abram, que a sabedoria me conduza, que a Tua presença seja a minha maior riqueza. Pai, abençoa esta casa, abençoa o lar, o alimento, a família, o ambiente espiritual. Que toda energia de escassez, confusão e desordem seja expulsa deste lugar. E que em cada canto desta casa haja paz, harmonia e abundância. Senhor, pedimos também o dom da paciência. Ensina-nos a esperar o Teu tempo, porque a Tua prosperidade não vem por ansiedade, mas por fidelidade. Dá-nos a fé de Abraão, a sabedoria de Salomão e o coração generoso de Davi. Que cada passo que dermos a partir de hoje seja guiado pelo Teu Espírito. Declaramos, pela autoridade do nome de Jesus, que a miséria espiritual e emocional está quebrada. Declaramos que a mente está renovada, o coração está em paz e o futuro está nas Tuas mãos. Declaramos que este é o tempo da colheita. Tempo de restituição, tempo de crescimento, tempo de abundância. Senhor, sela esta oração com o Teu Espírito. Que cada palavra dita aqui se torne realidade. Que cada lágrima derramada seja regador de sementes. E que no tempo certo a colheita venha, farta, completa, abençoada. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Em nome de Jesus, amém.